Ela é avarense, tem 42 anos, é advogada pós-graduada em Direito Constitucional e Direito Administrativo, é presidente do MDB de Avaré, foi coordenadora do PROCON de Avaré e hoje é candidata a deputada federal. Eu converso com Carla Flores. Carla, uma das suas propostas de campanha é aumentar o número de creches aqui em Avaré e o número de salas nas creches já existentes. Como é que seria isso? Você traria verbas para a cidade? Primeiro, quero agradecer o convite para essa entrevista. É um espaço ótimo para que a gente possa explicar melhor as nossas propostas, né? As propostas da nossa campanha, os candidatos que nós apoiamos. E a respeito das creches, tem creches, Karine, em Avaré, que tem espaço para construir salas. Então, através de emendas, Secretaria da Educação Estadual, Ministério da Educação, que viria para os municípios e fiscalizar se essa verba realmente destinada está chegando aonde realmente ela foi direcionada. Já existe essa fiscalização hoje? Olha, se existe, eu desconheço, é para existir, né? Mas acontece que nós sabemos que em Avaré mesmo tem creches com espaço para aumentar as salas e não é feito. Então, a população reclama muito isso para mim, certo? Sim. Nós precisamos de vagas em creches. Outra questão, a criança que mora, por exemplo, num bairro afastado do Paraíso, não dá para a mãe ficar levando para um bairro, por exemplo, do Vera Cruz. Né? Tem que ser uma creche perto tem que ter uma logística. Claro, claro. Né? Outra questão que me abordaram muito, as catadoras de recicláveis, elas levam os seus filhos juntos. Se elas não têm vagas nas creches, elas vão deixar em casa, o conselho tutelar, obviamente, não vai permitir, elas não podem deixar. Então, essas crianças são obrigadas a estarem com as mães. Né? Então, é um problema assim, que deve ser solucionado e tem como ser solucionado. Eu acho que o foco, então, é a fiscalização para onde a verba está indo, porque existe verba, não, Carla? Olha, a pasta da saúde na verdade, é a mais rica, vamos dizer assim, mais rica que a da saúde. Sim. Né? A pasta da educação. Tem mais dinheiro do que a da saúde. Que a da saúde. Então, na verdade, verba tem, mas também falta um pouco daquela boa vontade da pessoa estar pedindo, de estar direcionando emendas, e eu sendo de Avaré e da região, eu farei com certeza. Isso é compromisso, não é promessa. Outra proposta sua é a respeito dos locais que abrigariam as mulheres, porque a questão da violência doméstica, muitas das mulheres acabam não denunciando porque elas não têm para onde voltar, elas vão voltar para casa onde está o agressor. Exato. Você tem uma proposta onde criariam abrigos para essas mulheres ficarem até elas se recolocarem? Olha, a proposta que eu tenho é o seguinte, já houve em Avaré uma casa, mais ou menos assim, mas foi fechada. E o que acontece essas mulheres, por exemplo, eu tenho uma proposta que elas tenham preferência dos órgãos públicos, escola, creche. Por quê? Medida protetiva, a gente sabe que não protege ninguém. Exato. As mulheres precisam sair dos seus lugares para fugirem dos seus agressores. Então, o que acontece? Ela não sai, ela deixa realmente de fazer uma denúncia, porque ela sabe que não vai ter vaga na creche, ela está na fila de espera e ela não vai ter vaga numa escola, certo? Então, ela deixa de fazer a denúncia. Então, eu acredito piamente que tendo uma casa com todo esse apoio, com parcerias, Defensoria Pública, Ministério Público, com psicólogos da rede municipal, com tudo isso, inclusive as crianças serem tratadas, porque as crianças também traumatizam. Sim, com e certeza. Sofrem, né? Isso é necessário e dá para fazer. É viável, né? Super viável e importante, porque a violência doméstica, por incrível que pareça, tem aumentado. Esse é o problema. Um dos motivos é esse, o medo das agredidas. Exatamente, elas não têm apoio nenhum. Elas não têm um psicólogo na rede porque tem fila para você esperar, para você ser atendida. Elas não têm um jurídico, elas não têm dinheiro muitas vezes para pagar um advogado. Vai na defensoria, mas aí volta para casa, o agressor vai falar, peraí, você me denunciou, ou vai na promotoria. Você entende? Não tem condições, nós temos que fazer alguma coisa contra isso. E muitas delas não têm um meio de vida, não tem uma profissão para poder direcioná-las também, ter uma parceria,
público-privada, para que daí essas empresas que, né, estivessem dispostas a isso, profissionalizar essas mulheres, com cursos ou com realmente empregos, não é? E assim ser feito. Porque criando a independência financeira dessas mulheres, elas se libertam. Elas se libertam. Muitas ficam presas a isso também, fora as outras coisas. Carla, você também fala a respeito da criação da farmácia popular PET, do SUS para animais e do castramóvel, unidades móveis de castração que fossem até os bairros. Eu tenho essa proposta do castramóvel e já na castração microchipar o animal. Por que microchipar? Karina, chega a uma determinada idade, o cãozinho ou o gatinho, o animalzinho, a pessoa abandona. Através do chip, o que a gente vai fazer? Nós vamos atrás dessa pessoa, eu defendo inclusive endurecer as penas, porque a que está aí é uma vergonha. A gente vai atrás dessa pessoa, vai falar, o senhor abandonou, então agora o senhor está sendo processado por maus tratos animais. Porque no chip vai ter todas as informações, exatamente. O dono, endereço, telefone, tudo. E não, é uma coisa super rápida de fazer, é viável, sim. Então, não deve ser uma coisa cara. Não, dá para fazer. Nós temos verba para fazer. Muita gente tem falado sobre isso, mas ninguém faz nada. Pois é, por falta quê? boa vontade da pessoa fazer. Exatamente. A pessoa tem que ser eleita e tem que ter voz lá dentro. Né? E a pessoa que vai votar tem que saber disso também. Eleger, votar em quem tem voz. Eu nunca fui política. É a primeira vez como deputada federal, mas eu já fui candidata a vereadora, sou suplente, né? Mas você tem bastante contatos no meio político. Pois é, eu comecei em 2006, que eu morei em Rondônia, que eu fiz assessoria parlamentar. Mas a questão, não sou eu que bati o martelo, certo? Agora, a gente sabe muito bem dos candidatos que já foram políticos, que tentam novamente, e o que eles fizeram no passado. Tanto de bom quanto de ruim, ou que nada fizeram, certo? Por isso que eu me aliei a um candidato a deputado estadual, que é maravilhoso, deputado Caruso, que realmente ele está do lado das entidades sociais na briga da nota fiscal paulista, ele está do lado da causa animal, inclusive brigou por causa da exportação dos bois vivos, direito das mulheres, enfim, eu não iria me aliar a quem tivesse um passado sujo. Divergência de ideias com você. Exatamente. Então, juntando, unindo e as pessoas elegendo pessoas com essa índole, é que nós precisamos. E você, então, já está há bastante tempo na vida pública, tem esses contatos políticos e tal. Você acha que você está preparada, se for eleita deputada federal, você está preparada para lidar com, vamos dizer, bandalheira mesmo no Congresso Nacional, com chavos políticos, falta de ética, que infelizmente ocorre? Olha, Karina, eu me propus a isso porque eu acredito piamente na mudança dessa vez, na votação, na mudança da mentalidade da população, que realmente as pessoas vão saber escolher, analisar cada candidato, cada passado, o que fizeram. Tem alguns que se safam de processos, mas a gente já sabe, opa, né? Então, o que acontece? Não reeleger quem, por exemplo, ficou inelegível há alguns anos, sim, certo? Porque essa história é mais uma proposta que eu tenho de banimento da vida pública de político condenado, julgado, condenado, que não volte a ser político, que ele seja banido da vida pública. E sim, eu estou preparada, senão não teria nem aceitado. E esse teu projeto de banimento da vida pública, porque para quem já foi condenado, você acha que passaria? Passa para quem já tem integridade no seu ser, certo? Então, eu acredito que agora, todo mundo votando em gente boa, em gente do bem, passa, porque todos vão querer, todos vão ter essa voz. Você acredita que está havendo essa mudança de mentalidade porque as pessoas, pela primeira vez nesse país, estão vendo que não reina mais a impunidade? Por isso, não. Agora, a Lava Jato está aí para provar que acabou essa questão. Mas pela primeira vez no país, exatamente, a gente vê que não está acabando em pizza, né? Mas por isso que está acabando essa mentalidade. Então mentalidade, as pessoas estão mudando de exatamente, mentalidade, que é muito legal. Graças a Deus. E espero que elas tomem as decisões corretas na hora de votar, né? Por isso é importante analisar o passado de cada candidato. A internet ajuda muito, ajuda né? muito. Porque você vai lá, você puxa a ficha de todo mundo. Pessoa. Sim, o que fez, o que não fez. Exatamente, se já foi político, então quem fez de bom, quem não fez, se teve voz, se não teve, né? Eu só fazia figuração, que isso não é meu papel. Porque tem gente que passa anos e anos, mandato atrás de mandato, e não faz nada. Exatamente.
né? Exatamente. Você foi coordenadora do PROCON aqui de Avaré, inclusive trouxe muitas modernizações para cá. Fale um pouquinho para a gente. E você acha que o consumidor brasileiro ainda reivindica pouco seus direitos? Olha, eu fui coordenadora do PROCON de 2013 a 2016, quando eu me afastei para a campanha municipal. De vereadora. E eu trouxe para Avaré o SINDEC, que é um sistema, na verdade, de informática, onde qualquer pessoa conectada à internet acessa e pesquisa o ranking das mais reclamadas dos 60 dias. Das empresas que têm maior número de reclamações no PROCON do município. Do município. Então, 40 PROCONs no estado de São Paulo, até pouco tempo eu pesquisei, não sei se algum... Nós temos uma faixa de 270 PROCONs no estado de São Paulo. Entendi. O que é pouco para os 645 municípios. É pouco, é um terço. Muito pouco. É um terço. Então, o que acontece? Eu trouxe o SINDEC, eu consegui implantar. Então, a Avaré está inserido no SINDEC. Todo consumidor que quiser pesquisar, eu vou contratar uma empresa de internet, eu vou lá ver a reclamação, mas também tem o termômetro, o índice de solução. Então, aquela empresa, porque às vezes aumentou a venda, o que acontece sempre é a telefonia. A que mais vende, nós sabemos, a maior do Brasil qual é. A mais reclamada, mas ela sempre tem uma resolução legal. Então, de repente, compensa mesmo a mais reclamada sendo contratada do que está em terceiro, mas que resolve menos. Né? Mas esse é um termômetro que o consumidor tem. A questão do consumidor, das pessoas não reivindicarem os seus direitos, também está... Aos poucos, nós estamos tirando essa cultura. Eu fiz muitas ações. Nós, na verdade, entregamos muitos panfletos. Eu tive a oportunidade de ter um programa na rádio também, que era ao vivo, eu falava muito. E eu sempre, as pessoas que perguntam o que eu faço, vai no PROCON, procure os seus direitos. Tem o consumidor.gov.br que você reclama da sua casa antes de procurar o PROCON, certo? Então, as pessoas estão aprendendo sim a reclamar, mas mesmo assim, elas precisam ainda reclamar mais. Sim, porque eu acho que se deve muito ao descaso, né? O consumidor é tratado ainda, infelizmente, com muito descaso aqui no Brasil. Ele é tratado com descaso pelos fornecedores, porque os órgãos de proteção e defesa do consumidor, eles realizam um programa, um trabalho brilhante. Nós temos programas realmente em defesa do consumidor. O nosso Código de Defesa do Consumidor é invejável, certo? Então, o que falta realmente é o consumidor ir até o órgão procurar os seus direitos. Nós temos o consumidor.gov.br, que é uma plataforma pública. Todas as empresas ali assinaram um termo se comprometendo a responder em 10 dias o que o consumidor pleiteou. Na Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, trouxe, mas é tudo integralizado. E, inclusive, nisso eles têm, como o PROCON de Avaré está no SINDEC, eles têm um termômetro do que está acontecendo na cidade, certo? Cabe agora o coordenador, né, a coordenadora, enfim, que está em questão, inserir os dados. Porque antigamente o que acontecia? Chegava um consumidor, às vezes ligava para o fornecedor e não era registrado, nós não tínhamos termômetro nenhum. Então, na minha época... Não adianta gerente de banco fazer reunião comigo e falar, liga antes. Não. O senhor teve todo o tempo do mundo para resolver com o consumidor antes. Bateu na minha porta, ele vai ser cadastrado, o seu nome vai ficar lá. Então, qualquer um pode entrar lá, fazer uma reclamação e esperar a resposta do fornecedor da empresa. Porque eles assinaram um termo com a Secretaria Nacional do Consumidor. Então, consumidor.gov.br. E tem alguma punição, mas todos respondem? Ou tem alguma punição caso alguém não responda ao consumidor em 10 dias? É muito difícil não responder. Geralmente eles respondem. Porque o PROCON é um órgão administrativo, mas ele tem poder de multar. Sim. Né? Então, as empresas sabem que as multas são pesadas, os fornecedores. Muitos fornecedores já mudaram a mentalidade, não é mais aquela de antigamente. Não é? Na nossa cidade não tinha, às vezes, lógico, um preço. Quando eu entrei, aí nós começamos a mudar essa visão. Alguns fornecedores nos procuraram, falaram como tem que ser feito. Ótimo, a gente não é obrigação do PROCON, na verdade, auxiliar o fornecedor. Mas a gente sempre, lógico, orientando e falando o que deveria ser feito. E eu achei isso ótimo, aí já começou a mudar. Sim. Mas precisa da fiscalização, porque eu fui fiscal também. Eu quis ser fiscal junto com mais a outra fiscal. Entendi. E eu fiscalizava as lojas, nós íamos... E aí sim, realmente, a gente não vai para autuar, a gente vai apenas para fiscalizar. O que estava errado, infelizmente, daí recebi a autuação.
Carla, você é a primeira mulher presidente do MDB aqui em Avaré. Conta um pouco da sua atuação lá. Olha, eu aceitei esse desafio, mais um desafio, né? Nós temos uma executiva provisória, onde eu sou a presidente. Eu já montei os núcleos MDB Mulher Avaré, Juventude MDB Avaré também. Estamos em pleno vapor. Já filiamos mais de 100 pessoas nesta época crítica que nós sabemos como está a política. E eu quero levar o MDB nos bairros, me unir, fazer ações, proporcionar para as pessoas um curso, para aquela mãe, aquela mulher transformadora, que é um projeto também do partido. O que acontece? Aquela mulher, ela não pode sair de casa para trabalhar, mas ela vai fazer em casa alguma coisa. Aquelas flores secas, que eu tive exemplo, inclusive no Mato Grosso, para vender. Ou uma compota que ela aprenda a fazer. Você entende? Não precisa necessariamente sair de casa para trabalhar. São mulheres transformadoras que transformam as suas vidas e dos demais e a sua volta. Então isso é muito importante para um partido. Por isso que um partido é tão importante. A pessoa precisa estar em um partido político para que realmente faça acontecer. Não é partido A ou B, C que é corrupto. São as pessoas colocadas lá dentro pelo nosso voto que fazem a corrupção. Então, por isso que nós temos que saber escolher a pessoa que a gente coloca lá dentro. Porque o político, o trabalho dele é trabalhar pelo povo, o que ficou distorcido, porque eles trabalham para proveito próprio, pelo povo, para o povo e com o povo, exatamente. Infelizmente, isso. E tomara que a mentalidade esteja mudando. E qualquer um pode se inscrever, tem um site, MDB, se filiar. A pessoa procura, no caso, o MDB municipal, nós temos a ficha, a gente se filia, né? As pessoas se filiam, não é? Mulheres batalhadoras, mulheres ativas, mulheres que querem realmente fazer acontecer a mudança, né? Homens também, óbvio. Sim, todo porque mundo. Muitas pessoas, depois que eu assumi, falaram: Carla, você presidente, eu vou. Porque sabe que a gente é pulso firme, né? Então, realmente, eu gostei muito e estamos aí voando alto. Que legal, parabéns. Obrigada. Carla, o número de mulheres que participa da política ainda é muito inferior ao número de homens. Por que isso? Será que mulher tem uma índole diferente de homem, tem menos estômago, vamos dizer assim, para a política? Não, eu não acredito nisso, Karina. Eu acredito que a integridade está de cada, não independe de sexo. Do sexo. É que realmente a mulher, ela tem mais, vamos dizer assim, afazeres, eu diria. Ela, a dona de casa, ela é profissional, ela é mãe, ela é filha, ela é neta. Eu estou baseando por mim. Sim. Né? Então são muitos afazeres realmente. Mais a política, porque política não é profissão, né? A gente não é político profissional. Eu sou advogada, certo? Sim. Então eu acredito que muitas, e também porque passamos muitos anos sem o direito de voto, não é? Ah, sim, nós tem o fator histórico. Exatamente. Agora está voltando. Realmente as mulheres este ano estão em massa, né? Inclusive com leis para que verbas cheguem realmente às campanhas das candidatas mulheres, o que é maravilhoso, certo? Então realmente está havendo uma mudança, inclusive dos homens, que muitos homens falam: eu quero votar em mulher, porque a mulher, ela é sensibilidade com responsabilidade. Sim. Né? E eu acho que tem bem mais credibilidade, vamos dizer assim, né? Então, mas a questão é que o homem íntegro, ele também tem a credibilidade. Sim. É que o Brasil, infelizmente, de anos, né, que foi descambando para o que acontece. Política é a melhor forma que nós temos de ajudar as pessoas. A política do bem. Política não é essa esculhambação que a gente está vendo aí. Certo? De algumas pessoas, em alguns estados é pior ainda, sim, certo? Porque o político, se eleito, ele é funcionário pago pelo povo, mas as pessoas não percebem isso. Exatamente. E graças a Deus, essa mentalidade, eu tenho certeza, está mudando. Graças a Deus. Tomara. Eu espero. E você acha que política é território de guerra? Claro que não, por quê? Não. Você viu o que acontece quando as pessoas têm a mentalidade de que é território de guerra. Porque parece que está virando, nessas eleições, parece que está virando território de guerra. Pois é porque a gente, na verdade, o que você semear, você vai colher, né? Então, se você plantar um pé de alface, você não vai colher um pé de couve. Então, é lógico que a gente tem que plantar o quê? Paz,
né? União. Mas os eleitores estão muito afoitos, as pessoas estão muito nervosas. O Brasil não pode ser dividido entre A, B ou C. Eu acho. Nós temos que nos unir, a gente tem que fazer uma coisa só, que é o bem para todos. As pessoas têm que parar com isso. Não é a cor A, não é a cor, não é o verde, não é o vermelho, não é o amarelo, não é o azul, não é o preto, não, nós somos um só. Uma só nação. Tem que parar de pregar o ódio de ambos os lados. Mas tá acontecendo o contrário, né? Infelizmente. Desunião e separação. Por isso que eu tenho certeza que os eleitores aí, os indecisos, os que não querem votar, eles têm que votar e têm que ver o candidato que realmente prega a paz e a união. E não o candidato que prega separatismo, que prega essas questões. Carla, você apoia para governo de São Paulo o candidato Paulo Scaff, está sendo acusado de fraude nas licitações de construções no SESI, Senai, e também de usar o marketing da Fiesp, SESI, Senai em proveito próprio, e também está envolvido na Lava Jato. O Marcelo Odebrecht, numa das delações, disse que repassou 2,5 milhões para o hoje candidato Paulo Scaff. Mesmo assim, você acredita que ele é o candidato ideal para o governo do estado de São Paulo? Karina, ele é o candidato ideal. Denúncia, eu posso fazer uma agora contra você e você contra mim. A questão é provar e comprovar. Todas as contas da Fiesp, SESI, Senai, todas aprovadas pelo TCU, Tribunal de Contas da União, certo? Falar, até minha calopsita fala, por incrível que pareça, é uma graça. Né? A gente tem que provar. Né? E aí eu gostaria de saber, inclusive, o número do processo para tomar conhecimento, porque realmente, né? E agora, ninguém chuta cachorro morto. Como nós passamos nas pesquisas e estamos na frente e o Paulo Scaff será o nosso governador, a questão é essa. Tem isso também. Agora começa o jogo sujo na reta final. Então a gente tem que falar das nossas propostas e o independente, para não fazer nem propaganda gratuita para os outros candidatos, a gente não faz questão. Os outros batem na gente, mas nós não precisamos porque nós temos proposta. Então isso que realmente você está comentando, na verdade precisa ser provado, precisa ser comprovado, certo? O Tribunal de Contas da União está aí, pode puxar o que for do Paulo Scaff, não aparece nada. E eu sim, apoio, vou votar com muito orgulho. Exatamente. E outra questão, é o que eu digo, quando o político é bom, ele vem sendo reeleito. Quando ele mostra propostas, quando ele demonstra, que nem eu falei do Jorge Caruso, que ele na verdade envia emendas para o interior inteiro de São Paulo, pessoa íntegra, porque a gente fala, vamos renovar, aí a pessoa fala, vamos colocar uma pessoa nova lá. Tem pessoas novas com mentalidades dos corruptos de antigamente. Então não acontece colocar lá uma pessoa jovem porque é jovem, não. Tem que colocar uma pessoa jovem, íntegra, que tenha boa índole, que não pense como o avô, que não pense como o tio, você entendeu? E se fez um bom mandato, repetir, por que não? Repetir, por que não? Exatamente. O que tá bom, né? A gente não pode mantém. Mexer. Exatamente. Carla, pra gente finalizar esse bate-papo, eu queria saber de você, qual é a cidade de Avaré que você quer pro futuro? A cidade de Avaré que eu quero pro futuro, eu costumo dizer que Avaré é a pérola do estado. Eu quero uma cidade com mais emprego, eu quero revitalizar o distrito industrial que nós temos, porque ele precisa ser revitalizado e criarmos um outro com mais condições para as empresas virem para Avaré, para ter mais emprego, para que o jovem se profissionalize, para que o jovem realmente estude, escolas período integral, com alimentação correta, né? Padrão SESI, vamos dizer assim, porque não é utopia, tá? Então eu quero uma Avaré que tenha oportunidades, que tenha vagas em creches, eu quero uma Avaré onde as mulheres sejam defendidas, onde os animais também tenham vez, onde os idosos sejam bem tratados, enfim, onde as pessoas não dividir entre elite e não elite, você entende? Eu acho isso horrível, né? Avaré, essa fama de capital do cavalo, do Aras, na verdade, perdeu-se a política social. A Avaré nunca teve social, na verdade. Né? Político nenhum se preocupa realmente. Vamos na Vila Esperança, por exemplo. Vamos no Plimec, não é? Vamos nos bairros mais afastados. No Duílio Gambini, que precisa tanto mais de apoio. Enfim, sabe? Nós temos inúmeras necessidades. São José, certo? Então, na hora de fazer campanha, é muito bonito. É muito blá, blá, blá. Agora as pessoas têm que ver, parem de ouvir o blá blá blá. Pergunta, o que você fez quando você teve a oportunidade de ser alguma coisa?
de ser um político, o que você fez como funcionário público. Eu tenho serviço público prestado e bem prestado. Isso eu me orgulho. O Procon é a minha menina, como é que chama? A menina dos olhos, né? Que a gente fala. Então, o que acontece? Isso me orgulha muito. Eu fui também coordenadora da saúde do sistema penitenciário de Rondonópolis, quando eu morei lá, porque eu fiquei um tempo longe de Avaré. Quando eu voltei, eu era forasteira, eu não era nascida aqui. E aí, eu sou nascida e criada em Avaré. Nasci na Santa Casa de Avaré. Doutora Glorinha foi a pediatra, o doutor Luiz Noronha foi o médico da minha mãe. Então, aquela coisa. E as pessoas são muito assim, né? Eu não prego a separação, certo? Não adianta quererem impor isso a mim, colocarem esse rótulo, não. Eu quero a união, né? É a união. É o que você me perguntou. O Brasil está muito assim, tá. Que triste. Vamos parar, vamos pensar, vamos raciocinar, certo? As mulheres estão realmente sendo massacradas. A violência está aumentando, mesmo com a Lei Maria da Penha. Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos equipar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs. Porque, por exemplo, às vezes a gente não tem nem envelope para mandar uma reclamação. As funcionárias é que fazem vaquinha para acontecer isso. Então, quer dizer, são coisas simples de resolver, mas por que não resolve? Por que não resolve? De boa vontade. Então eu quero uma Avaré mais feliz, eu quero uma Avaré com as pessoas sorrindo, eu quero uma Avaré com emprego, eu quero uma Avaré com os jovens, na verdade, trabalhando, não ficando na rua pensando besteira. E daí as crianças que estejam nas creches, bem alimentadas, bem tratadas, certo? Que essas pessoas tenham realmente qualidade de vida, que tenha, na verdade, esse bem-estar. Né? Isso falta o quê? É a boa gestão. Nós precisamos de uma boa gestão no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de Avaré e região. Carla, muito obrigada pelo papo. Eu que agradeço. Muito sucesso. Obrigada, Karina. Um prazer. O prazer foi meu. Obrigada. Você gostou desse vídeo? Dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo. Um beijo e até!